Seja bem-vindo ao mundo marcial. Hoje, vamos mergulhar no poderoso e explosivo universo do Kenpo havaiano, uma arte marcial que combina tradição e eficácia. Se você quer aprender golpes rápidos, técnicas brutais de autodefesa e a história por trás de um dos estilos mais versáteis de combate, você está no lugar certo. Inscreva-se no canal e junte-se a nós nessa jornada pelo Kenpo havaiano, onde a força e a estratégia se encontram. Prepare-se para descobrir como esse estilo transformou o modo de lutar dos havaianos. A origem do Kenpo havaiano está enraizada na confluência de culturas que o Havaí presenciou ao longo do século XX, especialmente através da imigração de japoneses e chineses, combinada com influências polinésias e ocidentais. Para entender a origem detalhada do Kenpo havaiano, é importante traçar a evolução histórica desde suas influências primárias até o desenvolvimento específico no Havaí. Influências históricas: Japão e China. A base do Kenpo vem do Japão, embora o termo seja originalmente de origem chinesa. Kenpo significa literalmente lei do punho, uma tradução japonesa do termo chinês Xuanfa, que se refere às artes marciais chinesas. No Japão, o Kenpo foi incorporado aos sistemas de autodefesa locais, especialmente ao Jujutsu japonês, por volta dos séculos XVI e XVII. No início do século XX, com o aumento da imigração japonesa e chinesa para o Havaí, o conhecimento dessas artes marciais foi levado por imigrantes que desejavam preservar sua herança cultural, mas também aplicá-la em situações práticas de autodefesa nas ruas do Havaí. O Havaí, devido à sua localização e status como ponto de convergência entre culturas orientais e ocidentais, foi um terreno fértil para o desenvolvimento de novas formas híbridas de combate. James Mitose e o Koshu-ryu Kenpo. A figura central no início do Kenpo havaiano é James Mitose, nascido em Kohala, Havaí, em 1916. Mitose foi um descendente de imigrantes japoneses, que, segundo ele, foi enviado ao Japão ainda jovem para estudar um antigo sistema de artes marciais chamado Koshu-ryu Kenpo, um estilo de luta japonês com raízes supostamente budistas. Embora exista um debate sobre a exatidão das afirmações de Mitose sobre a antiguidade de sua linhagem, ele se tornou a principal figura a introduzir e ensinar Kenpo no Havaí quando retornou à sua terra natal nos anos 1930. Mitose começou a ensinar um sistema de defesa pessoal que ele dizia ter sido transmitido através de gerações de sua família. O sistema que ele ensinava, chamado Koshu-shorei-ryu Kenpo, tinha uma forte base filosófica e espiritual, mas era também extremamente pragmático para o combate. Mitose foi um dos primeiros mestres de Kenpo no Havaí, e seu estilo foi altamente influenciado por suas experiências no Japão e pela necessidade prática de autodefesa no ambiente havaiano. William Chow e a evolução do Kenpo havaiano. Um dos alunos mais notáveis de James Mitose foi William Kwai-san Chow, que desempenhou um papel fundamental na evolução do Kenpo no Havaí. Chow, que também tinha treinamento em Jujutsu havaiano e era de ascendência chinesa e havaiana, começou a modificar o Kenpo que aprendeu de Mitose. Ele adicionou mais técnicas de socos e chutes provenientes do karatê e do kung fu, adaptando as técnicas para se tornarem mais eficazes em situações de autodefesa urbana. Chow renomeou o estilo que ensinava para Kenpo Karatê, destacando tanto as influências japonesas do karatê quanto as influências chinesas de sistemas de luta. Seu enfoque era menos filosófico do que o de Mitose, focando em uma aplicação mais prática e direta de técnicas que poderiam ser usadas em brigas de rua e autodefesa. O papel do Havaí e da cultura local. A cultura havaiana, em si, também desempenhou um papel importante no desenvolvimento do Kenpo havaiano. No Havaí, as brigas de rua e a autodefesa não eram incomuns, especialmente em bairros multiétnicos onde comunidades como japoneses, chineses, havaianos nativos e imigrantes ocidentais conviviam de forma tensa. Esse ambiente multicultural e a necessidade de autodefesa nas ruas forçaram uma evolução nas artes marciais tradicionais, com ênfase em técnicas práticas, rápidas e eficazes. Além disso, a influência das práticas de luta polinésias, conhecidas como Lua, que incluem grappling e técnicas de ataque corporal, também ajudou a moldar a natureza do Kenpo havaiano. As tradições havaianas de luta eram focadas no combate corpo a corpo,
e essa mentalidade de proximidade no confronto se refletiu nas técnicas do Kenpo havaiano, que valorizavam não só golpes à distância, mas também o controle do oponente de perto. Ed Parker e a expansão do Kenpo havaiano. Outro nome fundamental no desenvolvimento e disseminação do Kenpo é Ed Parker, um estudante de William Shaw. Parker, um havaiano de ascendência havaiana e europeia, foi responsável por levar o Kenpo havaiano para o continente dos Estados Unidos, onde ele fundou o Kenpo americano. Ed Parker modificou e expandiu ainda mais o sistema, aplicando princípios ocidentais de ensino e desenvolvimento técnico, o que facilitou sua popularidade nos Estados Unidos. Embora Parker tenha levado o Kenpo a um novo público e adaptado o sistema para um contexto mais americano, o Kenpo havaiano continuou a ser praticado em sua forma mais tradicional nas ilhas, mantendo suas raízes havaianas e japonesas. A fusão cultural no Kenpo havaiano. A origem do Kenpo havaiano é uma fusão complexa de tradições culturais e marciais de diferentes partes do mundo. Ele é resultado da mistura de imigrantes japoneses e chineses que trouxeram suas artes marciais para o Havaí, onde essas técnicas foram adaptadas ao ambiente local e influenciadas pela realidade de combates urbanos e pelas tradições havaianas nativas. O desenvolvimento do Kenpo havaiano demonstra como a necessidade de autodefesa e a troca cultural criaram uma arte marcial única, que continuou a evoluir ao longo do tempo através de mestres como James Mitose, William Shaw e Ed Parker. Esse estilo se destaca como uma expressão híbrida de combate, unindo tradição e modernidade, filosofia oriental e pragmatismo ocidental, refletindo a própria diversidade cultural do Havaí. As técnicas de combate do Kenpo havaiano são uma fusão de influências de diferentes artes marciais, refletindo a diversidade cultural do Havaí e a necessidade de um estilo de luta prático e eficaz para a autodefesa. As características principais incluem ataques rápidos e poderosos, defesas fluidas e a capacidade de adaptação a várias situações de combate, desde trocas de golpes à distância até lutas corpo a corpo. As principais características das técnicas de combate do Kenpo havaiano. Versatilidade de golpes. Uma das marcas registradas do Kenpo havaiano é a combinação de golpes contundentes de longa e curta distância. As técnicas incluem socos rápidos e diretos, influenciados pelo karatê. Os socos no Kenpo havaiano são executados com força explosiva e precisão, visando áreas vulneráveis do oponente, como o queixo, nariz, garganta e costelas. Socos em cadeia, uma característica emprestada das artes marciais chinesas. Os socos podem ser aplicados em sequência rápida, buscando sobrecarregar a defesa do oponente. Chutes baixos e médios. Kenpo havaiano incorpora chutes práticos que visam as pernas, joelhos e região do tronco. Os chutes altos são usados de forma mais estratégica, mas há foco em neutralizar o oponente rapidamente com golpes nos pontos de sustentação, como os joelhos. Cotoveladas e joelhadas. Essas técnicas são extremamente eficazes em combates de curta distância, usadas em situações onde o praticante está muito próximo do adversário, como em clinches ou agarramentos. Combate corpo a corpo e projeções. O Kenpo havaiano se diferencia de muitas artes marciais tradicionais por incluir um forte componente de luta de curta distância e projeções, técnicas de derrubada. Isso se deve à influência do Jujutsu japonês e à necessidade de lidar com situações de combate real em ambientes urbanos. Chaves de articulação. O sistema inclui várias técnicas de torção e controle de articulações, como pulsos, cotovelos e ombros. O objetivo é neutralizar o oponente causando dor ou imobilizando-o. Projeções e quedas. O Kenpo havaiano utiliza técnicas para desequilibrar e derrubar o adversário. Projeções simples, como varridas e quedas, são usadas para derrubar o oponente de maneira eficiente, com ênfase em manter controle após a queda. Imobilizações. Após as quedas, o Kenpo havaiano incorpora técnicas para manter o controle sobre o adversário no chão, evitando que ele se levante ou cause danos. Bloqueios e defesas. A defesa no Kenpo havaiano é baseada em bloqueios rápidos e eficientes, com o objetivo de desviar ou absorver ataques enquanto se prepara para contra-atacar rapidamente. O foco é sempre na proteção do corpo e na criação de oportunidades para golpes.
Bloqueios circulares. Influenciados pelas artes marciais chinesas, os bloqueios no Kenpo havaiano muitas vezes envolvem movimentos circulares, que redirecionam os ataques do oponente em vez de absorvê-los diretamente. Bloqueios angulares. Muitas das defesas também são baseadas em angulação, desviando ataques com o mínimo de esforço e permitindo contra-ataques rápidos e diretos. Esquivas e deslocamentos. Além dos bloqueios físicos, o sistema inclui muitas técnicas de esquiva e movimentação para evitar ataques. A movimentação do praticante é fluida, permitindo que ele entre e saia da distância do oponente com facilidade. Fluidez e adaptação. Uma característica importante do Kenpo havaiano é a fluidez no combate. O sistema enfatiza a adaptação ao ambiente e à situação de luta. A capacidade de alternar rapidamente entre golpes, chaves de articulação, projeções e defesas permite que o praticante mantenha o controle da luta, independentemente de como ela evoluir. Transições rápidas. O Kenpo ensina o lutador a alternar rapidamente entre ataques e defesas, e de uma técnica para outra. Se um soco é bloqueado, o lutador pode imediatamente passar para uma cotovelada ou chute sem perder o ritmo. Combate em todas as distâncias. O lutador de Kenpo havaiano deve ser capaz de lutar eficazmente tanto à distância, usando socos e chutes, quanto em combate de curta distância, com cotoveladas, joelhadas e projeções. Aplicabilidade em combate real. O Kenpo havaiano foi projetado para ser altamente eficaz em situações de autodefesa real, focando em técnicas práticas para neutralizar rapidamente o oponente. O sistema foca em técnicas que podem ser usadas em ambientes urbanos, como brigas de rua ou situações de ataque. Golpes em áreas vitais. Os praticantes são treinados para mirar nas áreas mais vulneráveis do corpo, como os olhos, garganta, plexo solar, joelhos e virilha. Contra-ataques rápidos. O sistema ensina o praticante a reagir rapidamente após a defesa, respondendo com um contra-ataque imediato para desestabilizar o oponente. Uso de armas improvisadas. Embora não seja o foco principal, o Kenpo havaiano também inclui treinamento para o uso de armas improvisadas, como bastões curtos, canetas ou até mesmo objetos do dia a dia. Combate mental e filosofia. Além das técnicas físicas, o Kenpo havaiano inclui um componente mental e filosófico importante. Os praticantes são ensinados a manter a calma sob pressão, tomar decisões rápidas e agir de forma decisiva em situações de perigo. A mentalidade é de autodefesa, com foco em evitar conflitos sempre que possível, mas sendo implacável e eficaz quando a luta for inevitável. Conscientização situacional. Um dos princípios do Kenpo havaiano é estar sempre atento ao ambiente ao redor e evitar se colocar em situações vulneráveis. Controle emocional. O treinamento inclui o desenvolvimento de disciplina mental, ajudando o praticante a controlar suas emoções e manter o foco durante o combate. Kenpo havaiano é uma arte marcial que combina o melhor de diversas tradições de combate, criada para ser eficaz em qualquer situação. Desde seus golpes poderosos até as técnicas de defesa implacáveis, o Kenpo havaiano mostra como a fusão de culturas pode resultar em um estilo devastador. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. E claro, comente aqui embaixo sobre o Kenpo havaiano ou o que você quer ver nos próximos vídeos. Continue treinando e até a próxima no mundo marcial.